Bom, boa tarde, pessoal. Para fechar esse conteúdo, boa tarde, turma. Bom, vamos lá. Para fechar esse conteúdo de interações, mudanças de estado físico, e falar um pouquinho também das... Só um minutinho, vamos lá, permitir. E aí, Pedro, boa tarde, você me ouve bem? Manda no chat aí uma mensagem aí, só para confirmar o áudio, se está bacana, se está... Beleza, Pedro. Então vamos lá. Para fechar esse conteúdo, eu separei essa parte final das aulas, da aula anterior, perdão, e aí o que acontece? Faltaram essas substâncias aqui para a gente fazer uma análise delas. Na sequência, a gente vai relembrar a tabela de eletronegatividade, que vai ser uma ferramenta que a gente vai usar aqui para justificar por que essas substâncias químicas aqui, inclusive algumas que envolvem metais com ametais, são substâncias moleculares, né? Só um minutinho, Pedro. Vamos ver quem está chegando aí. Vinícius. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo. Então, como eu estava falando com o Pedro, Vinícius, aqui a gente vai, nessa aula de hoje, falar dessas substâncias aqui. E dentro dessas substâncias tem uma delas que envolve metal com hidrogênio, não é metal não, com hidrogênio. Quando a gente olha aqui na tabela de eletronegatividade, o hidrogênio tem uma eletronegatividade comparável a valores de eletronegatividade de ametais. Comparável, o valor é 2,2, certo? Não é maior, mas é comparável. E nada a ver com os metais da onde ele normalmente está localizado, certo? Então, o hidrogênio com metais da coluna do grupo 1, antiga coluna 1A, da coluna 2A, atual grupo 2, vai formar hidretos que são compostos iônicos. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui do Jamboard. Vamos voltar lá. Que tipo de óxidos metálicos o senhor está falando, professor? De hidretos metálicos o senhor está falando, professor? Vou autorizar aqui. Beleza, Eduardo. Seja bem-vindo. Que tipo de hidretos que o senhor está falando? Eu estou falando, vou pegar uma canetinha diferente aqui, eu estou falando desses hidretos aqui. Por exemplo, NaH,
Pessoal, cabeça de vento, eu esqueci de colocar a mesa digitalizadora aqui. Mas rapidinho eu ponho ela aqui, peraí. Canetinha. Só um minutinho, rapidinho. A mesa parece mais um tablet gigante. Beleza. Show de bola. Mesinha conectada. Vamos testar a canetinha aqui agora. Show. Canetinha aqui. Deixa eu ver quem está tocando a campainha aqui. Massa. Quem chegou agora, seja bem-vindo aí, tá? Sinta-se à vontade aí se quiser fazer alguma pergunta, tá bom? E vamos junto aí. Então vamos voltar à explicação. Eu estava falando para o pessoal que já estava na sala que essas substâncias todas aqui em vermelho são todas covalentes. E, Ô, professor, oi, não tá aparecendo nada pra gente, não. A tela, a sua tela, não tá aparecendo nada pra gente. espera aí, só um minutinho. Meu Deus. Mudou? Mudou alguma coisa? Não, ainda tá, não tá aparecendo nada, não. Aí, agora vai aparecer. Agora apareceu, né, galera? Agora foi, agora apareceu. Tá no Jamboard? Aham, acho que é isso aí. Beleza. Tá aparecendo as substâncias em vermelho e uma em azul aqui embaixo. Sim, sim, isso mesmo. Beleza. Então tá, galera. Seguinte. Vamos lá para a tabela de eletronegatividade para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esses metais aqui estão bem afastados dos ametais que estão aqui no cantão, ok? Então existe uma diferença de eletronegatividade significativa entre esses átomos que representam esses elementos diametralmente opostos, ou seja, enquanto uns estão à esquerda, os outros estão à direita bem oposta. E contrários também são os valores de eletronegatividade. Repare que para o enxofre, por exemplo, o valor de eletronegatividade é 2,6, enquanto para o sódio o valor de eletronegatividade é 0,9. Confere, professor? 0,9 aqui, dá para ver, né? Dá para identificar aí, né? Dá sim, tá dando pra ver direitinho. Beleza. Então é o seguinte, o hidrogênio ele só está agrupado aqui nessa família devido à distribuição eletrônica dele. Então eu coloquei uma substância de exemplo no Jamboard aqui, nesse primeiro flame, que é uma substância que tem sido usado como combustível de foguete. Na verdade, catalisador para combustível de foguete. Né? Então, pessoal do ITA, do MIT nos Estados Unidos, do aqui Instituto do Exército, Instituto Militar de Engenharia, do IME, trabalha com essa substância aqui. O pessoal do IME porque vai trabalhar com propensão de propelente de propensão de mísseis. E o pessoal do ITA porque ainda existem pesquisas para envio de
foguetes, satélites, mesmo que o projeto brasileiro esteja assim meio que parado. As questões bélicas ultimamente têm vindo mais à tona e têm recebido verba, então o INE está mais ativo na questão de pesquisas nesse momento. Então, o que acontece? Essa substância aqui é uma substância molecular ou covalente. Mas observe que o alumínio é um metal, mas é um metal que está bem próximo desse grupão aqui de ametais. Então, se você for compará-lo com o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade não é tão grande quanto você comparando um hidreto de sódio, que você vai pegar 2,2 e subtrair de 0,9, ou um hidreto de cálcio, que você vai pegar 2,2 e subtrair de 1. Então, de uma forma geral, os hidretos de metais da coluna 1 e da coluna 2 são hidretos iônicos. Isso vocês memorizem de antemão, mas de certa forma vai ficar fácil de lembrar, porque esses metais aqui têm extrema facilidade de doar elétrons. Enquanto o hidrogênio, devido à alta eletronegatividade que possui e ao tamanho do átomo de hidrogênio, que é o menor da tabela periódica, ele possui essa eletronegatividade justificada em função de só ter uma camada e essa camada estar bem próxima do núcleo. Então, a eletronegatividade dele é altíssima, comparando com os metais, principalmente aqueles que estão mais à esquerda da tabela. O alumínio é um metal que é largamente empregado, ele só perde, se eu não me engano, para os metais, para o ferro, que é o metal mais empregado do mundo. Ganha dos demais, tá? O alumínio é um metal que está extremamente próximo aos ametais aqui. Então, naturalmente, o valor de eletronegatividade dele se aproxima muito do hidrogênio. Então, esse é o motivo pelo qual esse hidreto de alumínio, apesar de ser um hidreto metálico, é um hidreto covalente ou molecular. Já se eu for falar do hidreto de sódio, esse hidreto será iônico. Se eu falar do hidreto de cálcio, lembre-se que o cálcio tem 2 elétrons de valência, então vai mudar a fórmula para CH2, também é iônico. Entendido, pessoal? Só por ser iônico, pessoal, lembrem-se da minha fala, só por um composto ser iônico, ele já é dito polar. Porque no ato da formação do composto iônico, forma-se o cátion e o ânion. Então, compostos iônicos, por si só, já são polares pela sua natureza química. Quando o composto é covalente, a avaliação da polaridade dele vai depender principalmente de 2 parâmetros. Primeiro, a polaridade das ligações, ou melhor, a diferença de polaridade das ligações químicas, que são covalentes. Segundo, a geometria determinante. Então, vamos passo a passo. Vejam aqui que eu coloquei, esses 2 compostos são da família 5A, atual grupo 15 da tabela periódica, é a família onde estão esse negócio aqui não pode aparecer agora, vamos lá.
encontrados os dois principais elementos aqui representantes dessa família, o nitrogênio e o fósforo, certo? Os demais não são tão importantes do ponto de vista econômico, tá bom? Por isso que eu não citei exemplos. Mas eles repetem, tendem a repetir a mesma tendência que a gente vai adotar para os compostos aqui. Pessoal, deixa eu só ligar a carga aqui do notebook, senão vocês vão ficar sem aula daqui a pouco. Beleza. Dito isso, pessoal, vamos lá, vamos começar a apresentação desses compostos aqui. Quando eu pego o pH3 e o NH3, como é que fica a situação dessas substâncias? Vamos lá. Fósforo, nitrogênio. Cada um deles com 5 elétrons de valência. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu ver a sala aqui. Ok. Beleza. E aí, a proposição foi que os dois fossem ligados a hidrogênio. É proposital isso daqui. Lembre-se que na última aula eu falei de outras famílias com hidrogênio também. É só para fazer uma comparação das substâncias e mostrar para vocês que a periodicidade química funciona muito bem quando a gente trata de elementos da mesma família. Então, os átomos de hidrogênio posicionados aqui, e as ligações vão ser feitas normalmente, como a gente já viu. Ó. Ligação covalente aqui, ligação covalente aqui. O hidrogênio não segue a teoria do octeto, mas ele se estabiliza se espelhando no gás nobre no mesmo período que é o hélio. O hélio só tem uma camada na eletrosfera, se estabiliza com 2. É um gás inerte que é encontrado no Sol com maior concentração e se estabiliza com 2 elétrons, o hidrogênio segue esse modelo. O nitrogênio e o fósforo seguem, nesses dois exemplos, a teoria do octeto. Notem que sobra um par de elétrons aqui que eu vou pegar uma canetinha e colocar numa coloração diferenciada para que vocês se lembrem desses 2 pares eletrônicos. Professor, parecido, coincidência? Não, pessoal, não é coincidência. Os 2 elementos são da mesma família, a tendência é que formem ligações similares, a tendência também é que as geometrias sejam similares. E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Os elétrons que estão ligantes, eles têm um grau de agitação muito menor, consequentemente o volume muito menor, estão organizados, mas menos agitados. E os elétrons desemparelhados, não ligantes, né? Eles são volumosos, extremamente volumosos, então eles tendem a ocupar um espaço muito mais robusto. A tendência é que fiquem de um lado da molécula oposto aos pares de elétrons ligantes. E aí, pessoal, que geometria vai combinar com esse tipo de proposta? Vou pegar uma outra caneta aqui. Peraí. A geometria que vai combinar é a geometria piramidal, onde a gente representa essa ligação mais grossa, que é como se estivesse saindo do plano da sua tela de celular, computador,
laptop, dispositivo eletrônico que você está utilizando. A ligação que eu represento por uma linha contínua, ela está no plano. E a ligação que eu vou representar por uma linha descontínua é como se a ligação estivesse para dentro do plano obliquamente. E aqui a gente vai ter um ângulo de ligações e esses unindo esses hidrogênios ligantes aqui, a gente vai ter uma estrutura que vai lembrar uma pirâmide. Por isso essa geometria aqui é chamada de piramidal. Mas aí, observem também, a mesma coisa vai acontecer aqui, viu, gente? Se você for representar a molécula da amônia, que é bem famosa, porque é muito utilizada para fazer na produção de adubos, né? Pode haver uma oscilação desse ângulo aqui, né? Isso é menos importante nesse momento de aprendizagem de vocês, mas a geometria em si, ela se repetirá. Ela também é piramidal. E aí observe uma coisa. Se a gente observar, se você pega nitrogênio, eletronegatividade 3, fósforo, eletronegatividade 2,2. O fósforo só diferencia do hidrogênio na terceira casa, ele é um pouco maior do que o hidrogênio. Tá? Então aqui, se eu não me engano, o fósforo tem valor 7 na segunda casa após a vírgula, o hidrogênio tem valor 3 aqui. Então o fósforo é um pouco maior do que o hidrogênio, tá, gente? O nitrogênio flagrantemente é maior, é 3, e o hidrogênio é 2,2. Isso para vocês não pensarem que a molécula vai ficar polar. Não, é porque aqui nessa tabela, é uma tabela mais didática, ela só coloca uma casa após a vírgula. Então, vamos voltar à situação aqui. Os dois compostos são polares. Obviamente, gera a sua pergunta assim, professor, então, pela diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o hidrogênio ser mais robusta, a amônia tende a ser um composto mais polar do que a fosfina, que é o nome do pH3. Sim, você tem razão. Mas as duas moléculas apresentam um momento de polo diferente de zero, portanto, as duas moléculas são polares. Polar, momento de polo diferente de zero, polar. Lembre-se que isso é feito fazendo os vetores que simbolizam a força com que os átomos centrais, nesse caso, puxam a nuvem eletrônica para si. Então, aqui desse lado eu vou ter carga parcialmente negativa, e do lado dos hidrogênios eu vou ter cargas parciais positivas. Mesma coisa ocorrendo aqui. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui. Não começou às 13 não, Maria Eduarda. Comecei um pouquinho atrasado, comecei às 13h47. Tá? Mas o assunto vai ser bem suave, eu prometo a vocês. Pessoal, alguma pergunta ou está inteligível, está tranquilo? Professor, esse assunto já caiu no Enem? Olha só, surpreendentemente,
o assunto de polaridade só caiu uma vez. Mas é um assunto muito importante. E geometria molecular caiu uma vez também. Eu aposto minhas fichas no próximo Enem, que é um assunto que vai cair. E é um assunto muito importante, gente, porque estados físicos da matéria só existem a partir de interações intermoleculares e as interações estão intimamente ligadas com a polaridade de moléculas. Então, fica difícil pensar na existência da matéria como um todo sem pensar na polaridade, enfim, na interação entre as diversas substâncias que existem no planeta. Né? Bom, e notem também que o comportamento da família repetitivo foi demonstrado aqui. Perfeito, galera? Então vamos pegar, se não tem perguntas, vamos pegar outro par de substâncias aqui, que é o boro e o alumínio. Vamos verificar se os dois... Boro, alumínio, correto? O boro é um pouquinho mais eletronegativo do que o alumínio, 2, 1,6, né? Mas vamos lá. As substâncias são BH3 e a LH3. A de caneta voltar tradicional aqui. Boro. Diferentemente do fósforo e nitrogênio, 3 elétrons de valência. Alumínio, mesma família, mesmo comportamento, 3 elétrons de valência. Os compostos são moleculares. Pessoal que chegou depois, turma, como que a gente justifica que compostos, que o hidreto de alumínio possa ser um composto iônico? Isso nunca foi cobrado em termos de Enem, e o que nunca foi cobrado corre risco de ser cobrado um dia. Se for cobrado com vocês, vocês vão saber responder. Por que esse hidreto, já que o hidrogênio é mais eletronegativo que a maioria dos metais, e forma compostos iônicos com muitos deles, por que o hidreto de alumínio é covalente? Alguém lembra e quer escrever no chat ou falar? A sua resposta tem que se basear em quê? Na diferença de massa, Davi. Diferença de eletronegatividade. Se baseando nessa propriedade periódica que você vai justificar essa realidade para essa substância. Tá? Qual a importância dessa substância, pessoal? Para você que está antenado tecnologicamente, essa substância é um catalisador muito utilizado para combustíveis de mísseis e foguetes. Beleza? Muito estudada atualmente. Ela é estudada conjuntamente com metais. Então, é possível produzir hidreto de alumínio e sódio, hidreto de alumínio e potássio. E aí a catálise de combustíveis de foguetes é poderosíssima. Na verdade, ela é como se fosse o dominozinho, dá o peteleco, a energia de ativação para o dispositivo, vamos dizer assim, iniciar a combustão do combustível. E aí inicia a explosão, que é a ignição dos foguetes e mísseis, tá?
Isso que é bem estudado, isso daí tem que ser bem calculado para não explodir o foguete ou o míssil na hora do lançamento. Então vamos lá. Os dois são da mesma família, os hidrogênios vão ser posicionados aqui. A organização é sua, mas assim, tem o máximo de organização. Principalmente se você, em algum momento da sua vida, for fazer uma prova discursiva de química. Eu não sei para que área que você vai bandear no futuro, mas assim, organização é muito importante. Então, as ligações covalentes são feitas normalmente aqui. Diferentemente dos compostos anteriores, pessoal, o que vocês notam aqui? Não tem par de elétrons sobrando. Então, a tendência, quando não tem par de elétrons sobrando, é que essas ligações tendam a formar entre elas o ângulo máximo possível no plano. Para quê, professor? Para que elas tenham a menor energia livre. Em outras palavras, a menor repulsão entre as ligações químicas possível no espaço. Então, a geometria tenderá a ser a mesma. Eu estou representando assim, você poderia representar de cabeça para baixo, não vai mudar nada. Vai formar um triângulo no plano. Formando um triângulo no plano, a gente tem a geometria característica que é denominada tradicionalmente, de trigonal plana. A gente está aplicando aqui a teoria da repulsão dos pares eletrônicos entre si. Certo? Vejamos então. Pessoal, se vocês fossem fazer um cabo de guerra, as cordas tivessem a mesma capacidade de resistência à torção, o nó fosse bem feito, tivesse uma estrutura bem feita aqui no centro, 3 pessoas com força equivalente, ou 3 dispositivos de força equivalente, haveria deslocamento desse átomo, que nesse caso eu peço para você entender como um ponto, haveria deslocamento desse ponto? Fisicamente, certamente não haveria. Então, isso quer dizer que, vamos verificar uma coisinha aqui, galera. Só voltar lá para não escrever besteira, tá? Ó, boro 2, alumínio 1,6. Então, todos dois são menores do que o hidrogênio. O sentido da seta, a gente vai ter que escrever em que sentido? No sentido do hidrogênio, correto? Então, o vetor vai para o hidrogênio, mas notem que mesmo assim, se você pegar esses vetores e colocar num sistema bidimensional, no sistema de eixo x e y, a resultante desses vetores tenderá a ser nula. Ou seja, um momento de polo será igual a zero. E isso é uma característica de moléculas
apolares. Não basta, então, professor, a ligação química ser polar. Tem que analisar a geometria da molécula também. Isso, tem que analisar. Certo? Então, a geometria também é importante quando você vai avaliar a polaridade de uma molécula. Reparem que todas as ligações químicas são polares, mas a interação entre elas gera um momento igual a zero. Ou seja, não há deslocamento da nuvem eletrônica, não há geração de polos nessas moléculas, então as moléculas são apolares. Significa que se você pegar um solvente bastante conhecido, água, que é um solvente polar, essas duas substâncias vão ter solubilidades fáceis em água. E aí, turma? Semelhante dissolve semelhante. A tendência é que o sistema formado por essas duas substâncias e a água, se você for formar dois sistemas, um com hidreto de boro e água, o outro com hidreto de alumínio e água, a tendência é que o sistema vai ser o quê? Heterogêneo ou homogêneo? Quantas fases? Não dissolve fácil. Alguma coisinha, Davi? Sempre dissolve. Tá? É impossível uma substância que não dissolva nada. Ficaria tipo água e óleo. Então, o sistema seria heterogêneo, com duas fases bem distintas. Isso, Davi, levando em conta, eu estou pedindo para vocês levarem em conta, que essas duas substâncias fossem líquidas. Tá bom? Se eu não me engano, o hidreto de boro não é líquido. O de alumínio pode ficar líquido, mas é volátil. Tem que ser guardado em frasco vedado. Hidreto de boro, não. Hidreto de boro é gás. Bom, aí vem um questionamento também da sua parte. Pode vir um questionamento que é o seguinte: professor, então, substâncias polares também tendem a fazer interações entre si quando se tratam de substâncias puras? Então, essas substâncias tendem a desenvolver interações mais fortes entre si. E aí, o estado físico tende a ser predominantemente, ou a gente pensa em líquido ou sólido. Quanto mais forte essa interação, maior a tendência da substância ser sólida. Sim, seu raciocínio está correto, se ele estiver nesse sentido. Outra variante vai ser importante você considerar: a massa dos átomos que compõem a molécula. Moléculas de alta massa, de elevada massa, também têm uma influência significativa no estado físico em função das massas dos seus componentes. Tá certo? Então, por exemplo, óleo e parafina são moléculas apolares, mas apesar de serem apolares, são sólidos e líquidos, respectivamente. Por quê? Porque as cadeias desses compostos são extremamente grandes, são robustas, e as massas dessas moléculas que representam essas substâncias têm uma massa muito significativa. Certo? As cadeias são enormes também. No caso da parafina, justifica-se também a cadeia carbônica é enorme, o número de interações, apesar de serem fracas, vai ser gigantesco. Porque quanto maior a cadeia, principalmente se ela for linear, vocês vão aprender lá no terceiro ano, química orgânica, que cadeias orgânicas são encadeamentos de átomos de carbono, né? E quanto maior o número de átomos de carbono enfileirados,
né? Vocês que estão na área de informática vão trabalhar muito com polímeros durante a carreira de vocês, e vocês vão entender que a importância desses polímeros é enorme, né? Então, por que esses polímeros são trabalhados? Porque eles são leves, porque eles são relativamente duráveis e são isolantes. Podem ser isolantes térmicos e elétricos, né? Então, essa é uma vantagem enorme dos polímeros frente à cerâmica. Não é interessante você fazer uma capa de um dispositivo eletrônico de cerâmica, né? Ele perderia na questão de durabilidade, porque qualquer choque poderia trincar, poderia quebrar, né? No caso de uma estrutura, por exemplo, de um notebook ou de uma estrutura de um computador, certo? Pessoal, alguma outra pergunta? Podemos prosseguir? Beleza. Então, voltando lá nessa proposição, eu deixei mais um flame aqui para as outras duas substâncias que... HCl e HF, essas duas substâncias são icônicas. O HCl a gente produz no estômago. Tem função bactericida, e além disso, nós precisamos de ter um pH ácido no nosso estômago para que a primeira enzima que digere proteína atue em nível de estômago. O HF não. O HF é uma substância, um ácido muito utilizado para gravar nomes no vidro, porque ele é o único ácido que corrói vidro. Ele tem que ser armazenado em frascos plásticos. E vamos lá, vamos mostrar como é que fica isso, que falando assim fica muito abstrato. Hidrogênio aqui, cloro aqui, valência do cloro 7, família 7A, grupo 17, valência do hidrogênio 1. Valência do hidrogênio 1 de novo, flúor da mesma família do cloro, mesma valência. Aqui não tem para onde você correr. Em termos de geometria, a única possível linear, né? A distância entre dois pontos no espaço é um segmento de reta. Então, a geometria é linear, né? Flagrantemente, os dois, se a gente for olhar a eletronegatividade dos dois, a gente vai cair para trás, né? São bastante robustas. O flúor simplesmente é a maior eletronegatividade da tabela. O cloro é a terceira maior, perde para o oxigênio, né? Mas o flúor é a maior de toda a tabela. Então, a tendência é que a nuvem eletrônica se desloque toda nesse sentido. São compostos polares. São ácidos, né, gente? Então, e outra coisa, já introduzindo para vocês. Esses aqui são o quê, professor? Os hidretos são considerados o quê? Bom, hidretos são compostos à parte. Os sólidos são considerados os hidretos de coluna 1A e 2A, hidretos de sódio, hidretos de cálcio, alguns cientistas encaram como sais, tá? Mas são compostos, é uma família de compostos estudados à parte, principalmente esses hidretos mais tecnológicos aqui, tipo o hidreto de alumínio e hidreto de boro também, tá bom? Beleza. Voltando lá.
Então, aqui, o sentido da diferença de eletronegatividade, a gente identifica com isso que todas as duas substâncias são ácidas, ou, perdão, são polares, portanto, o momento de polo é diferente de zero. Os dois são ácidos, mas por que são ácidos, professor? E aí, já entrando em funções inorgânicas, tá? Para você já ter uma prévia. São ácidos por quê? Porque quando você pega o HCl e vai dissolver em água, é polar, então vai dissolver, que é uma maravilha. Ele tem esse comportamento aqui, galerinha. Formam os íons. Adivinha por que formam os íons? Esse processo aqui não é dissociação iônica. Os íons não existiam aqui. Eles vão existir a partir da ação da água. Então, esse processo aqui recebe o nome de ionização. A ionização é o processo que gera íons a partir de compostos covalentes. Dissociação iônica só serve para identificar processo de formação de íons a partir de compostos iônicos. Mas, no caso dos compostos iônicos, os íons já existem desde o momento da formação da ligação química. Na formação da ligação química aqui não ocorre doação de elétrons, portanto não são formados íons. Os elétrons são compartilhados aqui. Certo? Os íons só são formados no momento em que a água age. Então a quebra aqui é muito facilitada pela ação da água, do solvente. Ok? A gente chama esse processo de solvatação. Ok? Então, dá para a gente imaginar, vou fazer um esquema para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse íon, a molécula da água, vai ficar solvatada com ele assim, galerinha. A solvatação vai acontecer assim. Alguém sabe me dizer por quê? Alguém arrisca aí no chat? A nuvem eletrônica é sempre puxada pelo elemento mais eletronegativo? Sim, Davi, sempre. Vai ter um problema quando tiver o elemento, dois elementos de mesma eletronegatividade, a nuvem eletrônica não vai se deslocar. Vamos repetir a pergunta, vamos lá, vamos ver a molécula e vamos repetir a pergunta. Eu perguntei assim, eu estou mostrando para vocês aqui como é que esses íons que são formados no momento em que a gente dissolve o HCl em água, a gente vai fazer uma solução de ácido, de HCl, ok? No laboratório. Quando isso aqui gera os íons aquosos, aqui aquoso, aquoso. Como é que esses íons ficam dispostos? Como é que ocorre a solvatação? A solvatação ocorre havendo o alinhamento das moléculas do solvente com os íons formados. Então, como é que seria correto eu alinhar as moléculas de água com o íon cloreto? Eu vou circular aqui em vermelho para não confundir, facilitar a visibilidade para vocês aqui, tá? Esse aqui é o espaço que eu estou colocando aqui para propor a solvatação espacial dos íons do HCl. Aqui, se a gente for fazer um modelinho aqui simples, e não esquecer, tá? Se é uma interação, a gente coloca pontilhado, tá? Interação intermolecular não é ligação química, por isso que é representada por pontinhos. Então, eu já vou representar os pontinhos aqui. Vamos pensar em 3 moléculas, tá? Qual o lado da molécula de água que vai interagir com Cl-, pessoal? Deixa eu ir lá no chat. Oxigênios têm elétrons sobrando. É o lado do oxigênio.
Ah, o lado do oxigênio foi com hidrogênio, Davi. Certo? O lado do oxigênio interagiu bem com o hidrogênio. Agora, com cloreto, qual o lado que vai interagir bem? Imagina as moléculas de água promovendo a solvatação do ácido clorídrico em solução. O que é solvatação, professor? É o processo químico que possibilita a dissolução do ácido clorídrico em água. Então, vou escrever aqui, para você não esquecer. Solvatação. Toda vez que você tem íons em solução com solvente qualquer, interação de íons com solvente polar, você tem uma solvatação. Beleza? Aí eu tenho que pensar nas moléculas de água interagindo suas partes positivas com o cloreto. Vocês imaginaram isso? Então é assim que acontece. Dá para você brincar um pouquinho com esse tipo de coisa. Eu sou suspeito para falar disso com vocês, porque eu sou amante de ciência, né? Eu sou meio doido, mas dá para você fazer uma brincadeira em casa. Vamos lá, vamos propor brincadeira aqui. Vocês vão fazer, ó, pega uma bacia, não custa nada, né? Coloca um pouquinho d'água, faz um barquinho de papel. Pega detergente. Não gasta muito não, senão sua mãe vai puxar sua orelha. Persegue o barquinho com detergente. Vê o que acontece com o barquinho. Depois vocês me digam no zap, tá bom? Vocês conseguem manipular a rota do barquinho com o detergente. E por que isso é possível? Porque quando você joga o detergente em água, o detergente é um sal. O sal vai ser solvatado pelas moléculas de água. Esse processo de solvatação é o alinhamento das moléculas de água com os íons. Então, à medida que você adiciona o solvente, ou melhor, o detergente, você está promovendo o alinhamento das moléculas de água. Então, esse experimento é um experimento que possibilita a comprovação do alinhamento das moléculas de água em torno dos íons, num processo de solvatação. Dá para você fazer em casa. Pessoal, aqui representando aqui a solvatação. Isso aqui pode cair no Enem? Pode. Eles podem colocar na alternativa esse desenho de estrutura e perguntar para você qual seria, em um dado momento, determinada interação, qual seria a figura que representaria melhor a interação numa determinada situação de texto lá que você vê na questão. Se for uma interação de íons com solvente polar, que é o caso da água, qual que seria o nome dessa interação, pessoal? Vou escolher uma canetinha diferente para... Qual é o nome dessa interação aqui? Que é a mesma aqui de baixo, tá? Quem arrisca? Primeiro, quais foram as interações que a gente estudou?
Isso. Isso, Vinícius. Vamos lá, vamos lembrar? Dipolo ou dipolo permanente. Foi a primeira que a gente viu. A gente viu interação, ligação de hidrogênio. Qual é a condição para acontecer ligação de hidrogênio? Uma das moléculas tem que ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Certo? Tendo essa condição e a outra molécula tendo oxigênio ou nitrogênio ou hidrogênio, você tem ligação de hidrogênio. A gente vai rever isso daqui a pouco, eu vou fazer um plano com vocês. Então, ligação de hidrogênio foi uma que a gente viu. Interação fraca. Forças de Van der Waals, interações de London. Vamos citar os casos das interações de London. Quando você tem duas moléculas apolares, dipolo induzido, dipolo instantâneo. Dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo instantâneo e dipolo instantâneo. Todas essas três são conhecidas como interações de Van der Waals. São fracas. Ou forças de London. Mesma coisa. Fritz-London, certo? Mesma coisa. Além disso, a gente viu uma muito importante para vocês da informática. Ligação metálica. Ligação metálica é forte pra caramba. Dependendo do metal que está interagindo, ela pode ser mais forte ou mais fraca. Interessante para vocês. Quanto mais centralizado, vamos lá na tabela para que isso fique claro para vocês. Quanto mais centralizado o metal, maior a densidade eletrônica na sua eletrosfera. Esses metais são favoritos na hora de preparar ligas metálicas eletrônicas. E esse cara, por ser líquido, ele é utilizado em algumas ligas metálicas de sistemas de segurança, porque sendo o único metal líquido, ele vai fazer com que a liga metálica fique de ponto de fusão mais baixo. Então, qualquer situação de alteração de temperatura ambiente, ele funde de forma mais simples. Ele já foi usado em obturações. Hoje não é tão proposto, primeiro porque já tem compósitos poliméricos sendo utilizados nas obturações que são menos prejudiciais à saúde. Lembrando que os metais tóxicos são perigosos e podem se acumular no fígado, não são liberados na urina nem nas fezes com facilidade. Então, a gente deve evitar o contato com eles, por isso que o mercúrio não está sendo muito utilizado para fazer obturação mais. Qualquer liga de mercúrio é chamada de amálgama. Cádmio, prata, paládio, rutênio, ródio, césio. Quando se fala em ródio, césio, aí o volume desses núcleos são interessantes para a radioatividade, tá? São elementos muito utilizados para a radioatividade. Césio não, perdão, ósmio. Césio está aqui. Outra coisinha interessante, chamar a atenção de vocês. Tungstênio, esse cara tem muita utilização bélica. Esse cara tem um ponto de fusão muito elevado. Então, ele tem sido utilizado na ponta de mísseis e balas, né? Aquelas balas especiais, aqueles projéteis especiais de perfuração de tanques, navios, enfim, tem aplicações bélicas, tá?
Outro que chama atenção, titânio, reforça cofres, mas fora esses caras aqui, galerinha, que são muito utilizados em ligas metálicas eletrônicas, chama atenção esse camarada aqui também. Esse camarada, naturalmente, esse camarada tem aplicações que já estão sendo utilizadas, porque, repare, os dois são da mesma família. Carbono também está sendo estudado para substituir o silício em algumas aplicações. Lembre-se que, ultimamente, está sendo muito comentado o novo polímero bidimensional descoberto de carbono. Quem sabe me dizer o novo polímero natural descoberto à base de carbono? Virou doce na boca do Bolsonaro. Ninguém? É o fuleirendo que eu estou falando, será? Que o Brasil tem reservas? Não ouviram falar, não? Não, cloroquina não. Não, não, nada de hidróxido de cloroquina, não. Não, não. É um mineral. É um polimérico a partir do carbono. É o grafeno, galera. O grafeno, ele chama atenção pelo alto potencial de condutividade elétrica. E fiquem de olho, galerinha. Microtubos de carbono e grafeno vão revolucionar a nanotecnologia e certamente aparelhos eletrônicos que vocês adoram mexer vão ser lançados com essas novas tecnologias, tá? Então, o grafeno está cada vez mais sendo explorado, investigado sobre as suas aplicações. Exatamente, Davi. A capacidade de fazer estruturas foliares possibilita esse tipo de aplicação. E uma condutividade absurda, tá, Davi? Fantástico o material. Base de carbono. Incrivelmente. O grafeno é mais duro do que o diamante, tá, galera? Rompeu a barreira do diamante. Tem essa também. Pessoal, entenderam o que é solvatação? Que tipo de interação vai acontecer aqui, então? Não se esqueçam, tá? A gente não disse ela propositalmente. Íon dipolo, uma das mais importantes. Toda vez que você tem íons em solventes polares, você tem essa interação aqui. Tá certo? Íon dipolo. Sabão em água, íon dipolo. Detergente em água, íon dipolo. Ácido clorídrico em água. Tem dipolo? Tem, mas tem íon dipolo também. Sal em água, qualquer sal, íon dipolo. Então é muito importante. Tá bom? Ligação metálica. Também muito importante. Ela é muito forte, é um ponto. E ela... Por que a ligação... Vamos falar um pouquinho da ligação metálica, que é do interesse de vocês. Uma placa metálica... Vamos representar uma placa metálica, um modelo qualquer de placa metálica aqui, certo? Suponho que os átomos de metais estão aqui, tá? Quanto maior a densidade eletrônica, isso acontece com elementos que estão na região do ouro ali. Acontece com elementos nessa área aqui, tá? Quanto maior a densidade eletrônica,
maior o número de elétrons que vai estar circulando pela placa metálica. Ah, professor, eu coloco um ametal aqui, tipo carbono, altera a condutividade? O carbono, cara, é um camarada capaz de conduzir corrente elétrica. Lembre-se que o carbono é utilizado como um bastão de grafite nas pilhas. Já reparou? Você já teve a curiosidade de abrir uma pilha com luva? Não faça sem luva em casa para não contaminar as mãos. Se você usar sem luva, tem que lavar bem as mãos. Tem metais tóxicos ali dentro. Então, o carbono ele faz duas ligações nas estruturas poliméricas que ele faz ligação entre ele mesmo. Por exemplo, o grafeno, os fulerenos, o próprio grafite que você compra como lubrificante, o grafite que você usa na sua lapiseira ele é condutor. O carbono ele só faz duas ligações nessas estruturas puras, ou perto da pureza. Por quê? Porque ele deixa dois elétrons livres para imitar os metais. Os metais eles têm uma densidade eletrônica muito grande e esses elétrons ficam migrando nesse sentido aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa migração eletrônica frenética e constante é responsável pela condutividade elétrica de ligas metálicas. O professor, só tem ligas metálicas envolvendo metal com metal? Não, tem metal com a metal. Exemplo, aço carbono. Beleza? Então, por que os metais conduzem corrente elétrica? Dada a densidade eletrônica das suas eletrosferas é robusta. E quanto mais robusta essa densidade eletrônica, maior será a condutividade. Não é à toa que as bandas de rock mais famosas, os cantores mais famosos, mais endinheirados, compram plugs ou revestem plugs e sistemas de contato com ouro para aumentar a condutividade e melhorar a qualidade do som emitido. Perfeito, galerinha? Bom, eu separei um conteúdo aqui para falar de estados físicos da matéria rapidamente, para não cansar vocês. Estados básicos da matéria, a gente sabe que tem sólido, líquido, gás. Desculpa, eu não fiz nenhuma pergunta relativamente a esse aqui. O que foi proposto aqui? Tem algum questionamento ou dúvida? Posso prosseguir? Tá, seguindo então. Eu já falei para vocês que os estados físicos da matéria estão intimamente ligados à questão da polaridade de moléculas e átomos, né? Então, veja bem. No estado sólido, tem três estados físicos básicos, né? Eu coloquei lá para vocês na aula, no Google Classroom, eu coloquei os outros dois estados que estão sendo divulgados já, né? O plasma e o bóson. O bóson foi constatado no CERN, né? Que é aquele sistema que existe entre a Áustria e a Alemanha, que ele tem, se eu não me engano, agora veio minha dúvida, ele é enorme, se não me engano, 92 quilômetros. Eu sei que ele fica entre a Áustria e a Alemanha. No Brasil tem um laboratório de luz de Síncroton, em Campinas. O Brasil é o único país da América Latina capaz de fazer aceleração de partículas. Ele tem um acelerador de partícula lá. Mas entre a Alemanha e a Áustria, a comunidade europeia mantém esse CERN. Cada ponto, galera, tem um acelerador magnético de partículas. Então, é possível você colocar partículas aqui, elétrons, pósitrons, o que você quiser. E você, à medida que liga esse campo eletromagnético, faz essas partículas girarem.
em velocidades absurdamente altas. Você pode experimentalmente posicionar partículas aqui e causar choques. Então, por exemplo, experiências de fissão nuclear podem ser feitas aqui. Experiências de fusão nuclear podem ser feitas aqui, com segurança, relativa segurança. E experiências de redução de temperatura, que foi o caso do bóson. Queda de temperatura sistemática e em campo eletromagnético estável. Que aí ocorreu a redução de volume significativamente, quase zerando. Então, gerando uma micropartícula nanométrica. Comprovando o que Higgs teorizou há uns 10 anos atrás. Higgs foi um físico. Foi não, é um físico. Ganhou um prêmio Nobel, se não me engano, no ano passado, ano retrasado. E ele publicou esse artigo. Se fosse possível reduzir a temperatura do sistema, você faria com que os átomos tivessem energia cinética zero, e aí o sistema encolheria. Então conseguiram comprovar isso, né? Chegaram bem perto dos 273 Kelvin, menos 273 Kelvin, e já alcançaram esse encolhimento. Então o bóson de Higgs foi comprovado e ganhou o prêmio Nobel de Física. O que acontece? Esse é considerado agora outro estado físico da matéria, só que só em laboratório que foi feito. O plasma, eu coloquei um exemplo para vocês, pelo amor de Deus, não vão quebrar o micro-ondas da mãe de vocês em casa, tá? Aquilo é um experimento que tem uma produção por trás do cara lá, não façam aquilo em casa, não tem nenhum maluco aí não, hein? Relaxa, tá? Não quero ninguém machucado em casa, não. Para vocês verem, eu coloquei lá, tá certo? A gente trabalha muito na química com plasma para identificação de elementos químicos. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, basicamente a gente queima amostras, e quando a gente queima amostras, a gente fornece energia para os elétrons e causa o efeito fotoelétrico que eu iniciei a fala sobre isso no início do ano com vocês, certo? E o efeito fotoelétrico emite aquela luz que é possível, os softwares de computador, identificarem o comprimento de onda exato, e através do comprimento de onda, como a energia de um elétron nunca é igual ao do outro, é possível desenvolver softwares que identificam inequivocamente o elemento da onde aquele elétron é oriundo. E pela intensidade de luminosidade, a concentração também é determinada com precisão de 99,99999%. Então, esse tipo de tecnologia do plasma, em casa, você acendendo qualquer chama, uma chama de um isqueiro, gera plasma. O plasma é quando você, por exemplo, pega um metal, sódio, por exemplo. Pega o sódio e aqueço. Eu vou formar um sódio atomizado. Atomizado significa que eu vou romper as interações metálicas entre os átomos de sódio, porque o sódio, se eu tivesse no laboratório, eu ia mostrar a vocês, ele é comprado em cubinhos metálicos. Então, é possível você cortar um pedaço desse cubinho e queimar e atomizar usando o aparelho próprio para isso. Atomizado, você aqui rompe ligação metálica. Essa ligação metálica, eu falei com vocês que dependendo do metal, ela pode ser mais forte ou mais fraca. No caso do sódio, ela é mais fraca. Então, a atomização do sódio é bem simples. Ela pode ser notada nos postes. Quando você vê aquelas lâmpadas
amarelas, alguma atomização está acontecendo ali. Mas no exemplo que eu coloquei para vocês em vídeo, lá no Google Classroom, tem bem bacana mostrando esse estado físico da matéria. Os 3 estados físicos básicos da matéria, sobre isso, pessoal, desculpa, alguma pergunta? O Iberê, Davi. Mas não vai fazer isso em casa não, que é perigoso. Tinha uma equipe toda à disposição do Iberê ali, tá? Eu achei legal, coloquei o vídeo dele lá. Beleza? Bom. Não esquece também de mexer lá no FET. Eu coloquei também estados físicos da matéria, para você brincar lá. É um experimento online, os laboratórios online da Universidade da Califórnia. Coloquei o link para você acessar, para você e ter um questionamento propondo uma resolução lá para você. Então não vai fazer aquilo aleatório, não. Pode brincar lá, mas depois você vai prestar atenção, qualquer dúvida, manda o zap para mim. Tá? Eu coloquei o link do FET lá, que é o Laboratório de Experimentos Online da Universidade da Califórnia. Também à disposição de vocês. Então, ó, os 3 estados básicos da matéria a gente sabe. Sólido, líquido, gasoso. Não confundir gás com vapor. Também eu fiz uma diferenciação disso para vocês lá no texto. Bem bacana, dá uma olhada, tá? Vapor e gás não é a mesma coisa. Dá uma lida lá, se persistir a dúvida, eu vou propor um momento com vocês no diagrama ternário para que a gente tenha essa dúvida sanada, tá bom? Depois vocês vão ver o que é um diagrama ternário, quem não viu ainda. Bom, sólido, as moléculas ou átomos estão bem coesas. Então, é o estado físico em que as interações intermoleculares estão mais robustas. Vou te dar um exemplo bem prático. Ligação de hidrogênio entre as moléculas de água é bem conhecida por nós. A ligação de hidrogênio, gente, ela é tão forte, em alguns aspectos, que os cascos de navios que navegam em regiões polares precisam ter reforço e precisam ter na sua polpa, precisam ter o quebra-gelo, senão eles encalham. Então veja como é que a ligação de hidrogênio pode ser reforçada não só pelo aumento do quantitativo da interação, porque mais moléculas de água vão estar ali alinhadas e, obviamente, mais ligações de hidrogênio vão ser realizadas. Mas quando você promove a redução de temperatura, você promove o alinhamento das moléculas e reduz a energia cinética das moléculas. Naturalmente, ela vai aproveitar essa oportunidade para alinhar e formar o máximo de interações possível. À medida que você aumenta a temperatura, a cinética das moléculas aumenta e os sistemas vão ficando amorfos, sem forma definida. Perceba que o sistema líquido ele tem volume definido, mas não tem forma definida. Ele, por isso, é chamado de sistema amorfo já. Certo? O gás, então, a energia cinética é máxima. Então, neste caso, você tem interações bem fracas ou, dependendo da temperatura e da situação, você vai gerar o 4º estado físico da matéria, que é quase a ausência dessas interações, que é o atomizado. A ausência das interações completa é impossível, mas a quase ausência é o plasma. Tá certo?
Professor, o fenômeno que eu coloquei, eu acho que para vocês eu coloquei algumas imagens das auroras boreais e austral. É um fenômeno que ocorre graças ao quarto estado da matéria? Sim. Plasma. O raio que a gente vê durante os temporais é o plasma? É, também. Muita energia precisa, portanto. Então, daqui para cá, você precisa aumentar a quantidade de energia. Aumentando a quantidade de energia, então, pessoal, a tendência é que as interações sejam rompidas. Diminuindo a energia que você fornece às moléculas, a tendência é que as interações sejam reforçadas. Entenderam? Essa memorização dos processos de mudança de estado físico é importante, tá? Essa aqui tem sido muito falada, é um processo, eu coloquei lá também no Google Classroom, falando a respeito da liquefação do oxigênio, que é recorrente em usinas siderúrgicas, tá? O oxigênio é muito empregado na produção de aço, e do Brasil é um grande produtor de oxigênio. O problema são os cilindros que a gente não tem tecnologia para produzir. Pasmem-se, a falta de investimento em ciência faz com que nós precisemos importar cilindros de gases, coisas aparentemente simples, mas que envolvem tecnologias que nós não temos, galera. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje, lembrando, aumentou a temperatura, rompeu interações, diminuiu a temperatura, aumentou interações. Aumentou a temperatura, rompeu interações. Diminuiu a temperatura, aumentaram as interações. Vamos a um exemplo disso. Aonde você acha que tem mais... Primeiro, vamos questionar vocês aqui. Oceano Pacífico, costa dos Estados Unidos, costa do Brasil. Aonde tem tubarão branco? Ô, professor, vai falar de biologia? Não. Só uma aplicação. Não tem. Não tem, Eduardo. Tem na costa dos Estados Unidos. Por quê? As águas são muito geladas. Lá, o oxigênio está mais dissolvido na água. Certo? Então, as temperaturas da água lá são mais baixas. Quando você abaixa a temperatura, você favorece a dissolução de gases nela. Portanto, a dissolução de gases ela não é favorecida, é uma interação fraca. Os gases são apolares, a água é polar. É uma interação dipolo-dipolo induzido. Beleza? É uma das interações forças de Van der Waals. Tá? Uma interação fraca. À medida que você aumenta a temperatura, o que acontece? O oxigênio dissolvido tende a ser volatilizado, ser retirado da água. Então, a 60 graus, você garante que todo o oxigênio dissolvido já foi retirado da água. Ok, pessoal? Temperaturas muito baixas, o oxigênio dissolvido é maior. Então, uma espécie biológica, como a do tubarão branco, ela precisa de bastante oxigênio dissolvido para desenvolver seu metabolismo. Ele não vem para o litoral brasileiro, justamente por conta da temperatura das águas, e o metabolismo dele seria muito prejudicado. Certamente ele morreria. Entendido, galera? Esse é um exemplo. Vamos citar um exemplo que eu vi num filme. O mergulhador, quando sobe, ele não pode subir rapidamente. Tecnologicamente, ele tem que fazer a descompressão.
ele subir rapidamente, acontece o que acontece com os mergulhadores amadores no Brasil, que lá no Nordeste tem um pessoal que mergulha para tirar coral de forma clandestina e vender para os atravessadores, por contrabando, vender para o Japão. No Japão, uma sopa de coral é uma iguaria. Caríssimo. Bom, mas os caras mergulham com mangueira. Coloca um compressor no barco e desce com uma mangueira. Mangueira de regar jardim. Não é sacanagem não. É usada para regar jardim e eles usam para respirar lá embaixo. Ô, professor, se o motor parar? Imagina, o cara está a 5, 6 metros de profundidade. Normalmente isso acontece e o cara sobe desesperado. Sobe desesperado. Os gases estão dissolvidos no sangue. O que vai acontecer quando o cara sobe desesperado? A pressão aumenta ou diminui? Diminui, porque quando você está mais fundo na água, você tem mais matéria em cima da sua cabeça. Então a pressão está extremamente alta quando você está submerso. Aí você está subindo, você tem que subir devagar. E massa, você tem que liberar CO2 o máximo que você puder pela boca, para que você faça descompressão. Porque você aliviando o CO2 já é uma boa para o seu organismo. Por quê? Você tem menos gases dissolvidos na sua corrente sanguínea. Beleza. Não fazendo essa descompressão, vai criar bolhas na sua corrente sanguínea. Criando essas bolhas, o que vai acontecer? Essas bolhas vão até o seu coração, ou até a sua coluna, ou até o seu cérebro. Se você der sorte, vai até a sua coluna. Aí você fica tetraplégico. Se você der azar, vai até o seu cérebro, sistema nervoso central, orquestra do além, o cara morre lá embaixo. Quando o cara chega lá em cima muito rápido, o que o companheiro... Olha só como é que o cara é. O mergulhador, de forma meio que intuitiva, dá porrada no colega na musculatura, entendeu? Dá pancada mesmo. Para quê? Para tentar romper essas bolhas. Só que é um método brusco que não funciona, pessoal. É meio tarde, né? Então, quando o cara já emerge, já é tarde. As bolhas já estão na corrente sanguínea, aí é rezar, levar o cara no hospital o mais rápido possível para ver o que pode fazer para redissolver esse gás e fazer a despressurização, a retirada desses gases em câmara hiperbárica. Pessoal, entendeu? Alguma pergunta, galera? Essa é a hora. O assunto ficou tranquilo? Olha, galera, eu acho que esse assunto de interações intermoleculares nunca foi cobrado a contento. E junto com mudanças de estado físico, é uma forte tendência de que, para vocês, isso vai ser cobrado em termos de Enem. Tá bom? Eu vou disponibilizar essa gravação para todos, tanto da turma da informática como a turma de meio ambiente. Um grande abraço para vocês, bom final de semana. Já tem aula no Google Classroom, tá? Eu não mandei nenhuma atividade avaliativa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fique com Deus
tá? E eu vou mandar outra aula para a semana que vem aí, ou outras. Se tudo der certo, no final de semana eu mando mais uma aula aí. Beleza? Fique com Deus aí. Tudo de bom. Valeu. Aquele abraço.